Nessa entrevista, nós conversamos com as professoras Marisa Márcia Mussi e Vilma Terezinha Anselmo Lima. A professora Vilma é professora titular do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ela se formou em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em 1982 e realizou seu mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tendo defendido a sua tese de doutorado em 1993. Professora Vilma foi coordenadora do programa de pós-graduação em oftalmologia, otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço de novembro de 2007 a dezembro de 2011 e foi vice-presidente da nossa comissão de pós-graduação de maio de 2009 a dezembro de 2001. A professora Marisa é professora titular do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tendo se graduado aqui na nossa unidade em 1979 e defendido seu mestrado em 1986 e seu doutorado em 1990. A professora Marisa é docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto desde 1986, sendo atualmente professora titular do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A professora Marisa graduou-se em Medicina na nossa unidade em 1979 e defendeu seu doutorado em 1990. A professora Marisa foi vice-presidente da Comissão de Pós-Graduação de agosto de 2005 a junho de 2008. Eu fui aluna de pós-graduação nessa faculdade. Eu comecei o meu mestrado em 1986, né? Na época fui orientada pelo professor Arthur Lopes Gonçalves e eu tive interesse em trabalhar com imunologia e infecção em crianças. Então eu fiz uma parceria com o departamento, nós fizemos uma parceria com o Departamento de Clínica Médica, me auxiliou bastante no laboratório que ele tinha, que era ali acima do lago, né? Então, nós fazíamos a parte clínica no Departamento de Pediatria e eu estudei imunoglobulinas em crianças pré-termo. Isso foi muito marcante para mim porque acho que de uma pediatra, eu era pediatra geral, fiz residência de especialização em neonatologia, mas me interessava a questão de infecção, então isso me marcou muito e eu, apesar de não ter feito infectologia pediátrica, eu me envolvi desde então com a temática de pesquisa de infecção em crianças, depois mulheres grávidas, adolescentes e resposta imunológica. Foi um período muito interessante porque eu acredito que para quem sai da Faculdade de Medicina e acredito que a nossa faculdade ela estimula muito, né, o pensar em como produzir conhecimento, como foi produzido o conhecimento. E então eu me apaixonei por isso e quis dar seguimento. Você era docente nesse período, Marisa? Eu quando comecei ainda não, mas eu fui, na época era indicação, né, Vilma? Eu fui indicada acho que 1 ano e meio depois, mais ou menos. E você não tinha título de mestre? Não tinha o título, a gente era ainda, né, iniciante. E você, Vilma? O início e boa parte da minha carreira se confunde com a pós-graduação, porque eu terminei a minha residência em 84 e o Dr. Zé Antônio, famoso e querido Juba,
ele tinha passado no concurso como titular e tinha assumido a otorrino, né? E ele tinha uma ideia de levar o otorrino para um patamar diferente aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão. E nos convidou para ficar, e eu aceitei na hora. Mas não tinha um curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado em otorrino. Então eu teria que fazer em São Paulo. Na época só tinha na Unifesp e na USP. Mas o doutor Zé Antônio estava praticamente sozinho, eu não podia sair daqui e me dar o luxo de fazer o curso em São Paulo. E aí juntos nós decidimos que eu faria a minha formação na oftalmologia. Eu tenho o título de mestre e de doutor em oftalmologia. Então eu comecei meu curso de mestrado sendo docente e já lutando para tentar pelo menos um curso de mestrado em otorrino. Foi extremamente difícil, uma luta difícil. Na época, o coordenador aqui da pós-graduação dizia: não adianta esse desespero, professora Vilma. A otorrino tem um número de docentes muito pequeno, vocês não têm um corpo de docente para ter um programa de pós-graduação. E foi no ano que eu defendi o meu doutorado, em 91, olha, eu entrei em 86. Em 91, que finalmente nós conseguimos, e só foi aprovado o curso de mestrado em otorrino, mas já foi uma grande vitória para nós, né? Foi bem legal. E eu também fiz a minha dissertação de mestrado fora do ambiente otorrinolaringologia. Eu vim aqui para o departamento, junto com o professor Renato Pinto Gonçalves. Eu fazia biópsias de mucosa nasal e ele que me ajudou a fazer toda a histopatologia. Foi uma interação muito boa. A gente recebeu a cultura do Dr. Zé Antônio, que trabalhar junto com o grupo da básica era fundamental e muito importante. A gente ia desenvolver pesquisas de muito melhor qualidade. Foi bem interessante, foi muito bom. Quando nós começamos, acho que a visão do que era um departamento e principalmente nas áreas aplicadas, existia um interesse muito grande em que aquele departamento florescesse, né, desse resultados e fosse autossuficiente, né? Então, ao longo do tempo, nós que começamos a trabalhar muito mais com a clínica, uma visão sistêmica como nós temos hoje, que a gente sabe que o conhecimento, quanto mais multidisciplinar, mais cooperativo ele for, melhores os resultados. No início, e eu acredito até que seja a vivência dos nossos ex-mestres e doutores aqui nessa instituição, não era bem assim. Era quanto mais desenvolvimento interno, mais pesquisa, mais produção, o departamento cresceria. Até a distribuição de recursos é feito com base nos resultados de pesquisa, de formação de alunos. Então, é um corpo que tende a ser um pouco fechado, né? Acho que as coisas ao longo desse tempo, eu estou nessa instituição, acho que faz 40 anos, né? 40 anos. Mudaram, né? As coisas mudaram. E é por isso que nós temos os diferentes programas, que muitas vezes, quando nós assumimos coordenação de programa, que eu fui coordenadora durante 8 anos, e diante das novas exigências, expectativas da CAPES, a gente olhava para o programa e dizia assim: agora, como nós vamos manter a qualidade que é exigida? Porque nem todos os membros do programa tinham a vocação de fazer pesquisa, de acompanhar e tudo, né? Apesar que todos queriam estar nos programas. Então,
eu acredito que, atualmente, se nós tivéssemos programas dedicados a temas e que envolvessem membros de diferentes formações, talvez fosse mais interessante para a produção, uma produção realmente de qualidade, do que o que nós tivemos no passado. Mas nós fizemos muito, acredito que a gente tenha feito muito, tenha avançado até esse ponto que talvez agora seja melhor modificar um pouco, né, a maneira de trabalhar. Eu não tenho dúvida disso, e para mim foi fácil perceber isso, porque duas coisas interessantes aconteceram ao mesmo tempo, né? Tínhamos lá apenas 3 docentes na otorrino, eu fui a 4ª, e o Dr. Zé Antônio vinha de uma formação que para ele era fundamental trabalhar com o pessoal do básico. Agora imagina eu vindo de outra faculdade que não conhece ninguém. Você quer que eu vá lá conversar com o professor de anatomia, pedir para trabalhar com ele? E você vai ver que isso é importante. Vai ser bom para você, mesmo porque não tinha outra opção. A otorrino estava começando. Nós não tínhamos um laboratório. Não tinha outra opção. Então, essa história de trabalhar junto com os grupos da básica foi uma coisa normal e natural para nós. Não só eu, como os outros que vieram depois, sempre estimulados pelo Dr. Zé Antônio, na certeza que a gente ia produzir uma pesquisa de muito melhor qualidade, a gente ia interagir. Tanto é verdade que hoje a otorrino, ela dificilmente a pesquisa é só lá dentro do departamento, né? É sempre com outros grupos. Hoje eu trabalho com o professor Eurico da virologia, né? E sempre naquela ideia de que trabalhar com equipe multidisciplinar, você só tem benefícios. E o interessante é que a gente conseguiu o mestrado em otorrino em 91, quando eu terminei meu doutorado. E aí, a gente começou a luta para conseguir o doutorado. Foi quando a CAPES já falava em programas temáticos. E a CAPES reduziu a nota da oftalmo, gente, porque não entendia docentes da otorrino dentro da oftalmo produzindo pesquisa. Eles não entendiam isso. Então a gente começou a discutir com a CAPES aquele mini guarda-chuva, e foi aí que só em 2004 a otorrino conseguiu o doutorado. Não na otorrino, mas num mini guarda-chuva, oftalmo, otorrino e CCP, muitas das fonos com a gente na época também, né? E a gente conseguiu montar um esquema de linhas de pesquisa, de áreas, de forma que muita gente trabalhou até dentro da oftalmo também, fazendo as suas dissertações ou mesmo teses, né? Então, eu acho que isso foi muito interessante, muito importante, e eu acho que a gente só lucrou com isso, né? A gente melhorou a qualidade das nossas linhas de pesquisa, a qualidade da nossa produção científica, não tem dúvida disso. Eu acho que o início de você assumir uma posição, né? Porque acho que isso é muito marcante perante aqueles que eram seus colegas de residência. Agora você tem uma posição de comando, uma posição de uma figura que precisa dar o exemplo, você é responsável por buscar o conhecimento, inovar, propor, ensinar, e ao mesmo tempo ainda você é um aprendiz que tem uma responsabilidade com o que você está fazendo em termos de dissertação, tem que correr atrás,
Então, é tudo muito intenso, né? Eu acho que acho que o primeiro desafio que a gente enfrenta, né, é esse início. E eu acredito que, pelo menos para mim, funcionou assim na época. Eu não tive assim muita orientação sobre como, né, o que se esperava de mim, né? Então, foi um auto-ensino, né? Um ensaio e erro, desafios, aprendizados. Muito a gente erra, né? Erra em várias, acaba aprendendo como seguir um pouquinho melhor. Então, eu acredito que é uma experiência muito rica, apesar de desafiante, não tão fácil assim. Não é muito fácil. Eu até, depois de muito tempo, eu achei interessante que quando eu na época era já chefe do departamento, houve admissão de alguns colegas mais novos, e eles foram chamados na reitoria para explicar o que é o docente, ele está subordinado a que regimento, o que se espera. Eu fiquei surpresa, falei, puxa, que bom se eu tivesse tido, né, uma visão assim, uma oportunidade, uma visão do que está se esperando de mim mesmo, porque hoje, assim como os cenários mudaram, a expectativa mudou, eu acredito que as pessoas que chegam hoje, elas tenham mais condições de responder. Não, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu vou fazer, e decidir, né? Mesmo porque são pessoas de mais idade, né? Que já caminharam um percurso que a gente não teve essa oportunidade. Eu não tive. Foi tudo no susto. Foi tudo no susto. Eu acho que essa palavra... Eu concordo super com você, Marisa. Agora, imaginem a minha situação. Porque a Marisa, ela chegou num departamento de pediatria com tudo montado, N docentes. Gente, eu cheguei na otorrino, tinha um ambulatório de otorrino, não tinha horário de cirurgia. Eu tinha que lutar para melhorar a qualidade da otorrino. Eu e o Dr. Antônio, nós tínhamos um sonho. Em 10 anos, a gente queria montar o melhor serviço de otorrino do Brasil. Olha que loucura! Então, enquanto eu tinha que escrever N calhamaços, pedindo para o Exim Bank 10 microscópios gratuitamente, eu tinha que ir lá e me preparar para uma disciplina de oftalmologia. Então, eu tinha que ajudar o Dr. Antônio na difícil tarefa, né, de montar um serviço de otorrino de melhor qualidade, melhorar os ambulatórios, diferenciar o que era rino, o que era laringe, montar diferentes setores. E, ao mesmo tempo, eu era aluna. Eu tinha que pensar na minha formação. Como é que, dali, muito em breve, eu seria uma docente na pós-graduação? Assim, não sei como eu dei conta, porque foi um trabalho intenso, como a Marisa falou, né? Então, ao mesmo tempo que eu sentava num banco para discutir uma disciplina com os meus colegas, dali 2 horas eu estava lá chefiando um serviço, né? Então, era tudo muito novo e a gente levou muito bem. É isso, né? que eu ia te dizer. A gente deu conta. Por quê? Porque tinha alguma coisa muito importante. Tinha garra, tinha paixão. Paixão. Eu e o Dr. Antônio falávamos, não, nós vamos ter que fazer isso, vamos, nós vamos ter que fazer aquilo, vamos. Então, assim, garra, paixão, vontade. Gente, quando chegou 2004,
que nós começamos a discutir um programa mais amplo, onde juntasse oftalmotorrino e CCP, eu fui junto com o professor Augusto várias vezes para Brasília, para Belo Horizonte, que estava o coordenador da Medicina 3 da CAPES, né? E dali, um ano, 2006, eu fui convidada para ir para a CAPES, representando a Medicina 3. Eu mal tinha terminado a minha formação, eu estava lá na CAPES. E uma coisa que me chamou muito a atenção, porque a Medicina 3, ela era tida como a difícil, as notas piores, né? Então precisava alavancar as notas dos programas da Medicina 3. Aqui, a ortopedia com 3. Nós conseguimos montar o nosso programa no início com nota 4, né? A cirurgia não saía do 4 e do 5, estava desesperada, queria ir para o 6. Aí começou um trabalho que eu achei muito legal, um trabalho que veio às claras, né? Porque até então era pecado falar no que acontecia na CAPES. Aí lá dentro da CAPES, estabelecendo regras, a gente voltava para cá, chamava os professores responsáveis, discutia, né, numa luta para melhorar os nossos programas aqui na faculdade. Então foi assim, sabe, Cris? Uma luta atrás da outra que a gente foi passando, foi vivenciando, foi ganhando com muito esforço e muito trabalho. Eu assumi a coordenação do programa que então era programa de pediatria, e naquela época nós já percebíamos que o alunado ele estava se modificando, né? E também porque os egressos da residência passaram a não se estimular muito por seguir com a pós-graduação, né? Então, na época, nós fizemos um grande movimento no nosso programa. A pediatria teve esse problema antes de qualquer outro departamento, Marisa? Eu acredito que sim. Nós tivemos tanto diminuição da procura por pediatria dos nossos alunos, porque é uma especialidade eminentemente clínica e talvez não muito atrativa, né, para eles, e quanto também o interesse por pós-graduação começou a diminuir. E aí coincidiu com a multidisciplinaridade, os novos cursos, na própria Faculdade de Medicina, a procura por outros profissionais por pós-graduação na área da saúde da criança, e também porque outros setores, outros programas brasileiros também já estavam migrando para a saúde da criança e do adolescente. Isso foi um fenômeno geral, né? Então, na época, eu coordenei a mudança do programa para a saúde da criança e do adolescente. E, junto com isso, nós procuramos modificar um pouco a visão da pós-graduação, que, na minha maneira de ver, e dos colegas que estavam trabalhando com isso naquela época, era o aluno entendia que o objetivo da pós-graduação era ele ter um título, produzir uma dissertação, uma tese, ter o título, e que o título bastava, né? O título para ele prestar um concurso público, por exemplo. Então, nós mudamos um pouco o padrão de disciplinas para mostrar que a gente precisava de pessoas com pensamento crítico sobre a produção do conhecimento, mesmo que essa pessoa não fosse seguir a carreira acadêmica. A gente procurava incutir nos alunos que aquilo seria importante para a profissão dele, mesmo que ele fosse para a área clínica, mesmo que ele fosse para outro setor, e que ele aprenderia bastante
Então, nós mudamos as disciplinas e até hoje a gente tem esse tipo de disciplina, de metodologia científica, de docência. Que era o grupo obrigatório, né, pela CAPES. Sim, era o grupo obrigatório pela CAPES e nós tivemos que nos adaptarmos a isso. Na época, nós não tínhamos essas disciplinas, porque as disciplinas parece que não interligavam-se uma com as outras, né? Uma disciplina estudava determinado tema, o outro tema, e aí nós fizemos toda essa modificação nesse período que eu estava na coordenação. E também toda a interlocução com os colegas que então eram orientadores, para que eles compreendessem, né, a mudança do paradigma que a gente queria implementar e que estávamos sendo cobrados pela CAPES para implementar. Isso não foi fácil, né? Porque eu acho que o ser humano, para fazer mudanças, né, tem uma certa dificuldade aí, que naturalmente acontece. Mas eu acredito que nós conseguimos, nós tivemos alguns colegas que se desligaram do programa de pós-graduação. Por causa disso. Por causa disso, Eles entendiam, Marisa, que eles iam para a pós-graduação para fazer uma super especialização. E não realmente o objetivo que a CAPES queria, né? E desenvolver o espírito crítico, o pensamento crítico. Tocar uma linha de pesquisa. Né? Então, para mim foi foi um período da minha carreira que, me agradou muito fazer isso, porque acho que eu estava num momento de maior maturidade, eu comecei a ter uma visão mais sistêmica, compreender melhor como que as coisas se articulavam e ter essa interlocução com os colegas, com os outros programas, e foi quando eu vim aqui ser representante e tive a oportunidade de trabalhar junto com o professor Marchini na coordenação dos programas. Naquela época, essa questão da CAPES ela era muito aguda, né? Era todo mundo muito preocupado com a CAPES e qual que é o conceito CAPES que nós vamos obter para sobreviver. Então, eu acredito que foi um período produtivo. Nós fizemos algumas modificações. Na época, a gente trabalhava mais compreendendo as dificuldades dos programas, tentando ajudar, né, abrindo um pouco mais os caminhos, mas ainda era tudo bem, vamos dizer, preliminar, né? É um processo que a gente estava começando a vivenciar. Então, eu acho que na minha carreira, a pós-graduação foi um ponto forte, por conta dessa minha coordenação e modificação do programa. Me trouxe muita satisfação e eu fiquei responsável por ensinar metodologia científica e pensamento crítico. E eu até hoje tenho a disciplina. Inclusive agora nós montamos um programa para residentes. Nós estamos esse ano fazendo uma experiência de um programa misto online e presencial. Vamos ver o que acontece. Bem interessante, né? Nossa, muito bom a gente ouvir essas coisas, porque eu lembro desses momentos, né, Marisa? Enquanto você estava aqui na Vice, trabalhando junto com o professor Marchini, eu disse, Cris, que eu terminei o meu doutorado em 91. Foi quando nós conseguimos o curso de mestrado. Em 96, eu era coordenadora do mestrado de otorrino. E a gente teve um boom de procura dos otorrinos e dos otorrinos do Brasil, gente. Eles preferiam vir para cá, para Ribeirão,
porque sabiam que o Dr. Zantoni era o número 1 em pesquisa de otorrino no Brasil. Mas a ideia era aquela. Eles achavam que aqui eles iam fazer uma especialização, eles iam melhorar a especialização de otorrino. Foi quando a gente conseguiu o Programa Único de Oftalmo-Otorrino em CCP. Eu fiquei 4 anos sendo vice do programa com o professor Augusto, e aí a gente falou, não, nós temos que mudar, né? Nós temos que montar linhas de pesquisa que não sejam voltadas para a especialização. A CAPES já estava cobrando isso. Quer dizer, eu ouvia isso na CAPES, eu aprendi, eu tinha que trazer isso para cá. Gente, como é que se ia pôr na cabeça de um otorrino, de um cirurgião, de um ortopedista, que precisava mudar para melhorar o programa, para melhorar as notas? Então, ao mesmo tempo, Cris, que eu estava na vice, depois eu assumi a coordenadoria do programa de 2006 até 2011, lá na Oftalmo-Otorrino, eu estava na CAPES e aí eu estava aqui. Ao mesmo tempo, foi um período de aprendizado muito importante. E uma coisa que me angustiava era aquilo que eu estava aprendendo, eu tinha que passar para eles. Eu tinha que pôr na cabeça deles que o objetivo da pós-graduação era outro, né? Foi muito difícil, foi um período muito difícil, sem dúvida, mas intenso. E aí eu tive assim a honra e a alegria, junto com o professor Carlotti, de ser convidada para assumir a vice. E nós ficamos, logo depois que saiu a Marisa e o professor Marchini, nós ficamos de 2009 a 2013. Quer dizer, com tudo isso que eu já trazia de bagagem, a preocupação de melhorar o nível dos alunos na pós-graduação. Agora, não só o meu programa, mas todos, né? E nessa época já começava muito a discussão sobre mestrado profissional. E o que eu mais gostei nessa época foi o trabalho participativo. O professor Carlotti, ele chamava todo mundo para trabalhar junto, né? E nesses 4, 5 anos que nós ficamos juntos, nós abrimos 2 cursos de mestrado e doutorado, nós abrimos 2 cursos de mestrado acadêmico e mais um de mestrado na medicina social, se não me engano, né? E assim, era um trabalho que você tinha que arrumar um horário para sair da sua casa, lá dentro do departamento, vir para cá, conversar com outros professores, conversar com outros alunos. Nossa, muito, muito. Trouxe realmente, Marisa, muita satisfação, porque a gente aprendeu, a gente cresceu, a gente ajudou a melhorar o nível da pós-graduação da nossa faculdade, que é super respeitada, né? Então a gente tinha aquele peso nas costas, né? A gente tem que, se não puder melhorar, pelo menos manter o nível, né? E o mestrado profissionalizante teve muita resistência no início, né, Vilma? Nossa! Teve muita resistência. Quantas reuniões, né? E o pessoal da EMO, lá da hemoterapia, queria montar né? O grupo do professor Pazin, que foi o que montou um de gestão. Super importante, trouxe muitos frutos. Sim. Né? E a gente foi batalhando e foi conseguindo. Não me senti em nenhum momento da minha trajetória dentro da universidade, pensando na minha trajetória, não na minha contribuição. Eu não me senti tolhida em nenhum aspecto do que eu pudesse ter desenvolvido dentro da instituição. Eu acredito que eu fui bem acolhida nessa instituição, eu tive todas as oportunidades que talvez tenham sido dadas para todos os indivíduos aqui dentro. Então, eu entendo que foi
uma trajetória assim que me deu muitas oportunidades para desenvolver. Eu sou muito grata à instituição USP, à instituição Faculdade de Medicina. Eu acho que tudo que eu sonhei em fazer, eu consegui. Claro que a vida não nos contempla completamente, né? Mas, sob o ponto de vista profissional, eu acredito que eu tenha conseguido, sim. Por outro lado, eu também entendo que, quando eu iniciei, houve momentos em que se percebia muito claramente que as posições de comando eram masculinas, né? E que eram poucas as mulheres que estavam no comando, na época, inclusive com exemplos muito louváveis, né? Como nós estávamos lembrando aqui, nós tivemos a professora Marisa na superintendência do Hospital das Clínicas, tivemos a professora Marta Edna, a Maria Mateus, a professora Isis. Nós tínhamos, sim, pessoas de expressão. Eu tinha a professora Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Mas não eram muitas, né? Eram poucas. Então, elas assumiram posições na época de destaque. Mas para nós que éramos ainda iniciantes, nós tínhamos muitas atividades, muitas tarefas, nós tínhamos que nos firmar na nossa posição. Então, nós só atingimos assim a posição de comando mais recentemente, né, em etapas mais avançadas da nossa carreira. Mas foi possível, não sem uma estranheza inicial, eu diria, né? A gente sempre percebeu isso, né? Eu acho que para as mulheres serem reconhecidas, elas têm que realmente trabalhar muito, fazer, mostrar o seu trabalho, ser reconhecida por isso, de uma maneira bem repetida, insistente, para que haja um conforto que você esteja naquela posição. Mas eu acho que é possível, né? Agora, sobre o outro ponto de vista da eventual contribuição que a gente possa ter dado, acho que a nossa função na formação de pessoas, ela é muito relevante. E no nosso meio, nós temos praticamente 50% de mulheres em formação, né? Então, o exemplo, aquela posição que você ocupa, o dia a dia, eu acho que a gente ensina para as mulheres, de uma maneira aí subliminar, né, que é possível, sim, que as mulheres são capazes, que elas podem se firmar, que eu já ouvi isso de algumas pessoas, né, que dizem que se espelharam no modo de ser. Com certeza a professora Vilma também tem muitas pupilas aí que passam a acreditar naquilo, né? E felizmente hoje eu me sinto assim em condições de trabalhar com todos dentro da instituição, da universidade, de uma maneira equiparada. Eu não tenho muitas dificuldades. Esse é um dos momentos que eu não gosto de lembrar muito bem, não, porque enfrentei barreiras. Eu fui de 7 residentes, eram 3 R2 homens e 4 R2 e 4 R1s.
E eu era a única mulher. Então, eu percebia por parte deles, na hora da distribuição do horário cirúrgico, sabe? Na hora do plantão, na hora do ambulatório. Ah, você pode ficar atendendo. Não, cirurgia não é para mulher. Cirurgia é mais para o homem, sabe? Apesar da gente se dar super bem. E uma coisa marcante para mim, quando nós terminamos a residência, foi quando o Dr. Zé Antônio ganhou o concurso e assumiu o otorrino, ele chamou os 7 e falou: quem gostaria de ficar aqui, trabalhar comigo, fazer carreira, me ajudar a montar o serviço de otorrino? Eu fui a única que levantou a mão, falei, eu vou ficar. Eu estava na hora certa, no momento certo, era aquilo que eu queria. Eu sempre sabia que eu queria carreira universitária. Isso era um sonho meu, eu queria carreira universitária. Nunca pensei que ela fosse chegar tão rápido e tão fácil. E aí, os 6 me chamaram e falaram, você é louca? Você é mulher, você não é aluna dessa faculdade, você não se formou aqui. Você vai se meter aqui, você não vai conseguir nada. Vai embora para Taquaritinga, que é a minha terra natal, porque lá, olha a frase que eles usaram, lá você vai ser cabeça de formiga, aqui você nunca vai ser nada. Eu escutei isso e eu guardo isso. Eu olhei para eles e falei, me aguardem, eu ainda vou ser cabeça de elefante. Eu falei isso para eles, porque eu vou ser professor titular nessa faculdade. Então já foi a primeira dificuldade. E dali para frente, assim, apesar de eu ter tido uma receptividade muito boa dos docentes do departamento, Dr. Zé Antônio sempre me tratou como uma filha, me ajudou, foi ótimo. Eu tinha ajuda da Maria de Lourdes, aliás, eu e a Maria de Lourdes éramos chamadas de xiitas no departamento, né? Ela foi um esteio para mim no começo, mas eu sempre senti que eu tinha que trabalhar 10 vezes mais para provar que eu era igual a eles. Que eu daria conta de fazer uma cirurgia, que eu daria conta de orientar um residente muito bem na cirurgia. Então, foram momentos difíceis que foram sendo superados como? Pelo trabalho, pelo exemplo, pela força de vontade. E sabe onde isso culminou, que eu percebi e que me trouxe uma satisfação extremamente grande? Em 2014, eu fui chamada por um grupo de 4 otorrinos do Brasil para uma reunião em São Paulo, na nossa Associação Brasileira de Otorrino. Os 4 tinham sido os últimos 4 presidentes, e eles falaram assim, olha, você está na CAPES, você está na pós-graduação, na época eu já era editora-chefe do Brazilian Journal de Otorrino, não tem o que discutir, esse é o seu momento, nós queremos que você seja a primeira mulher presidente da nossa associação. Então aquilo foi assim, muito forte para mim, né? E na hora que eu pensei muito, mas na hora que eu me inscrevi, 5 falavam que iriam, ninguém foi, eu fui sozinha. Ah não, não dá para disputar com ela. Então é o exemplo, Marisa, eu acho que o exemplo é tudo, né? Trabalhando na pós-graduação, trabalhando dentro do hospital, trabalhando extramuro, fora do hospital, né? Fazendo o nosso papel, o que nós tivemos que trabalhar, gente, para montar dentro da sociedade um grupo que avaliasse os serviços de otorrino do Brasil, porque até então cada um fazia do seu jeito, né? Então foi a oportunidade de fazer muita coisa e crescer junto e mostrando o exemplo da gente aqui na faculdade. Eu acredito que a Vilma tenha tido muito mais dificuldade que eu por conta da questão das áreas cirúrgicas. Ah, sem dúvida. Que quando eu era aluna era proibido mulher fazer área cirúrgica. Não, e pelos próprios funcionários dentro do centro cirúrgico. Não eram só professores, não eram só médicos, não, sabe? A gente era vista diferente, como se a gente não fosse dar conta de fazer aquilo. Isso. Enquanto o médico do lado, o otorrino do lado era chamado de doutor fulano, você era a menina. Viu, menina?
A gente já sentia desde aí. Eu acho que melhorou. Melhorou muito. Melhorou muito porque nós fomos ocupando os espaços. Hoje, nós somos... Gente, nas faculdades de medicina, nós somos mais do que 50%. Eu fiz um estudo dos últimos 3 anos dos alunos que prestaram o título de especialista de otorrino na nossa sociedade. Nos últimos 3 anos, nós já somos mais de 70% mulheres, né? Mas eu acho que a gente ainda enfrenta um certo medo, uma certa preocupação das mulheres nos dias de hoje ir lá e assumir o seu papel. Elas têm dificuldade. Então, mais uma vez, eu me sinto na obrigação de, através do exemplo, como disse a professora Marisa, mostrar para elas que a gente tem que assumir o nosso papel. E que a gente dá conta, que a gente é igual, não tem essa não. A gente dá conta. Mas é cultural ainda, né? Mas é cultural. É poderoso, é de muitos anos, milhares de anos. Você vê, hoje nós temos a primeira mulher diretora da Faculdade de Medicina. Hoje nós temos você, a primeira mulher coordenando a pós-graduação da Faculdade de Medicina. Quanto tempo para chegar nisso? É mais um desafio, ser orientadora. E é muito variável, porque as pessoas têm características diferentes, né? Tem pessoas mais autônomas, com mais autonomia, com mais decisão, tem outras pessoas completamente dependentes. Então, acho que passa um pouco pela maternagem, sim, passa. A gente se controla para não passar tanto, né? Porque afinal de contas, nós estamos tentando que as pessoas desenvolvam por si só, que reflitam, que enxerguem as coisas e que elas tenham condições depois de deslanchar por si só. Mas é muito variável. Eu tive vários orientandos, desde aquele que é autossuficiente até aquele que precisa que a gente pegue na mão em todos os passos e mesmo assim ainda tropeça, né? Então, acho que é consequência de como é o ser humano, né? Eu acho que orientar um aluno, para mim, é o apogeu da carreira. Não tem como tirar de dentro de você, está no coração, a parte da maternidade, não tem como. E várias vezes eu escutei isso, vai com ela porque ela é uma mãezona. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ser forte, exigente, mostrar, ensinar. Imagina o que é todo começo de ano você entrar no centro cirúrgico e orientar uma cirurgia para aquele R1, os mesmos passos, do começo ao fim. Para aí, vou fazer para ver como é que é. Então, é a mesma coisa com o aluno de pós-graduação. Então, é um desafio, mas é um desafio tão gostoso quando você ensina passo a passo e quando ele está lá defendendo, ele olha para você com os olhos cheios de lágrimas e fala muito obrigada, eu aprendi, valeu a pena. Quer dizer, você apenas não só ensinou ele um caminho para que ele saia daqui e seja um professor, para que ele saia daqui e seja um bom pesquisador, que ele seja um bom exemplo para os alunos dele, mas você fez parte da vida dele, você ensinou muita coisa para ele, né? E sempre através do exemplo. Muito gostoso, muito bom. É a atividade que mais me dá prazer. Sim, é muito interessante, muito recompensador. A professora Vilma comentou que uma das maiores emoções que ela teve na vida foi nessa sala. Conta pra gente, professora. Mesmo?
Tem certeza? Nós estávamos numa importante reunião da pós-graduação e o professor Carlotti discutindo e tal. E eu estava numa angústia, porque estava para sair o resultado do vestibular da minha filha. E eu pedi para a Cecília, nossa secretária, me liga aí, me liga que eu vou ficar com o celular. Se vê que eu estava tão preocupada que eu pus o celular no mudo. E dali a pouco entrou a Márcia, secretária, e falou, doutora Vilma, tem um telefone urgente para a senhora. A Cecília, você deixa esse celular desligado, corre para casa que a tua filha passou no vestibular. Eu tinha acabado de entrar na USP, então foi uma alegria. Aí todo mundo levantou, me abraçou, deu os parabéns e eu saí correndo. Foi muito gostoso. Foi. Acho que a nossa vida, ela se confunde um pouco com essa instituição, né? Completamente. Grande parte da nossa vida está aqui dentro, né? Então... E aí os outros perguntam assim para mim, escuta, como é que tua filha reage? Você vive viajando, você vive fazendo as coisas. Vou contar uma coisa para vocês que também foi um momento muito interessante. Eu fui convidada pela Sociedade de Pediatria para fazer 3 conferências num congresso em Fortaleza. Durante 2 dias. Eu resolvi levar a Mayra comigo. A Mayra, que é a minha filha, na época ela estava com 7 anos. Aí eu falei, você vai ter que levantar. Depois nós ficamos 5 dias passeando, né? Mas os 2 dias no congresso o dia inteiro. Então, ela olhou tudo aquilo, eu falei, amanhã você vai levantar cedo, vai com a mamãe, que eu vou dar minha primeira conferência. Gente, a reação dessa menina, ela falou, mamãe, que coisa maravilhosa, você lá dando aula lá em cima e todo mundo aplaudindo, agora eu entendo.